vocês alguns estudos que a gente vem realizando no MBRT Brasil, que é um centro brasileiro de pesquisa e formação em MBRT. A minha apresentação vai ser sobre mindfulness e dependência, mas mais especificamente um protocolo específico para a prevenção de recaída, que é o MBRT. Pode passar a próxima? Acho que antes de começar a apresentar o protocolo propriamente dito, eu acho importante pontuar alguns elementos sobre dependência que vão ajudar a entender como o mindfulness, mais especificamente o MBRT, pode ajudar pessoas que têm dificuldade de controlar o seu comportamento de consumo. Então, a dependência ela é caracterizada pelo rebaixamento da capacidade de controlar o consumo, pode passar o próximo, e tem uma sensação que essas pessoas que perderam essa capacidade de controlar referem, que é a fissura, né? Que eles se referem como um desejo incontrolável. Então, é algo parecido com, em bem mais proporções, né, do que se eu tivesse aqui com um bolo de chocolate e eu gostasse muito desse bolo, né, isso me traz memórias e eu tenho um impulso de comer esse bolo inteiro, né? Só que acontece que, frente a esse impulso, eu tenho que levar em consideração várias coisas, né? O que vai acontecer comigo se eu comer esse bolo de chocolate inteiro? O que acontece? Eu posso ter uma dor de barriga, eu posso engordar, né? Eu posso estar de regime e achar que isso vai me prejudicar. E existem outras pessoas aqui no ambiente com as quais eu gostaria de partilhar esse bolo. Então, eu tenho que acessar, né, uma série de informações, refletir sobre elas e fazer uma tomada de decisão. Né? Então, a fissura é esse impulso, né, que as pessoas consideram controlável, porque elas têm um rebaixamento dessa habilidade de fazer uma reflexão na hora da tomada de decisão. Pode passar o próximo? E é exatamente isso que acontece quando um dependente, não é qualquer pessoa, né, uma pessoa que já desenvolveu uma dependência, quando ela está diante de uma cerveja gelada, né, então algumas regiões do sistema nervoso central dela são ativadas e ela acaba então consumindo sem uma capacidade reflexiva que a gente normalmente tem. Pode passar o próximo? Existe toda uma circuitaria envolvida, já muito bem definida nessa área, a gente sabe mais ou menos como essa lógica funciona. Pode passar o próximo? Que eu vou resumidamente mostrar para vocês dessa forma. Então, quase todas as drogas que têm o potencial de gerar dependência, elas vão atuar nessa via, naquele núcleozinho ali, que é o núcleo accumbens, né, que é onde a gente reconhece o prazer ou o alívio do desprazer. E a gente então tem na via mesolímbica o impulso para usar e toda aquela região cortical ali, pré-frontal, vai fazer com que a gente reflita sobre se a gente vai consumir ou não vai. Então, na verdade, é um grande balanço entre meu impulso de consumir e a minha habilidade de refletir sobre essa tomada de decisão. E quanto mais você consumir uma substância, mais essa área, esse núcleo accumbens, vai ser ativado, então a gente vai ter uma alteração que vai se cristalizando ao longo de um tempo de consumo. Pode passar o próximo? Porém, isso não vai acontecer, né, com todos nós da mesma forma. Por quê? Porque um determinado padrão de consumo vai se encaixar mais na vida de uma pessoa que tem o que a gente chama de lacunas de vulnerabilidade. Né? Que lacunas são essas? Eu gosto muito de mostrar essa imagem de um iceberg, porque é como se o uso de substâncias, o uso problemático, não é qualquer uso, fosse a pontinha do iceberg. Alguma coisa que a gente consegue enxergar, que incomoda, né, e que as pessoas, então, por desconhecer, acabam atribuindo responsabilidade ao usuário, acabam fazendo julgamento moral, toda aquela questão que a gente conhece quando as pessoas se referem a um dependente de drogas. Mas quando você olha para baixo, existe um mar de vulnerabilidades que não é igual para as diferentes pessoas que desenvolvem problemas relacionados ao uso. Né? Então, tem pessoas que têm uma característica de vulnerabilidade que tem uma base genética,
Lembrando que a genética não é determinante, né? Ela é um fator que faz a diferença, mas ela está longe de ser determinante. A gente tem isso misturado com o efeito da droga, que está misturado com vulnerabilidades psicológicas. Então, por exemplo, o que pode me tornar uma pessoa mais vulnerável? Que características de personalidade minha ou características pessoais podem me tornar mais vulnerável? Então, por exemplo, uma timidez pode fazer com que eu consuma uma substância para lidar com essa dificuldade? Pode. Né? Se eu tiver muita ansiedade, né, hiperatividade, se eu tiver dificuldades de desenvolvimento no ambiente escolar, se eu tiver... A minha autoestima pode fazer diferença? Pode. Né? Várias características da minha personalidade, várias características pessoais minhas podem aumentar a probabilidade de eu fazer o consumo de uma substância que venha me ajudar a lidar com essa dificuldade que eu tenho. E também a gente tem as vulnerabilidades sociais. Né? Então, quais são as vulnerabilidades sociais? Família faz diferença? Né? A forma como eu fui criada, né? A forma como eu me relacionei na escola, os meus amigos. Se eu tenho dinheiro, faz diferença? Faz. Né? Então, se eu tenho muito dinheiro, isso pode favorecer o uso, mas também se eu tenho pouco dinheiro, pode favorecer também. Então, é um mar de vulnerabilidades e cada um vai ter uma vulnerabilidade diferente e por isso que a dependência é tão complexa, é tão difícil da gente entender. Tá? E entre essas inúmeras vulnerabilidades que surgem, pode passar o próximo, a gente tem as comorbidades. Né? Então, a gente tem, por exemplo, insônia, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão. Eu, por exemplo, trabalho com mulheres que têm insônia e por conta dessa insônia elas começaram a fazer uso de benzodiazepínicos e perpetuaram esse uso por 20 anos, 10 anos, 15 anos. Inúmeras tentativas de parar de consumir e nenhuma dá resultado. Por quê? Porque elas têm uma questão de base, que é a insônia. Enquanto essa insônia não for tratada, elas vão ter muita dificuldade de mudar esse padrão de comportamento. Né? Mais ou menos aquela lógica da situação de rua, da Cracolândia. Né? Não vai adiantar você tirar a pessoa lá, que lá a vulnerabilidade é social, não vai adiantar você internar essa pessoa ou tratar ela de outra forma que não cuidar da base do problema dela, que é a situação de ruim em si. É mais ou menos essa lógica e, portanto, quando a gente está falando de dependência, a gente está falando de inúmeras vulnerabilidades e diversidade entre pessoas. Pode passar o próximo. Por conta dessa falta de informação, as pessoas buscam culpados. Né? Então é muito difícil entender a dependência e aí a população atribui culpa. Culpa a quem? Quem é culpado disso, em geral? A quem as pessoas atribuem culpa? Ao próprio indivíduo, é um safado, sem vergonha, mau caráter, não quer nada com a vida, é isso que ele merece mesmo. Né? Quais são os outros culpados que vêm nessa história? A família, né? A mãe que não criou direito, né? Essa esposa dele que é uma chata mesmo, né? Atrás de todo homem bem-sucedido tem uma grande mulher, né? E atrás de uma história de uma pessoa dependente, as pessoas acham que não tem uma mulher tão boa assim, né? E as pessoas acreditam nessa história absolutamente sem pé nem cabeça, né? Tanto as famílias quanto o próprio dependente, as pessoas ficam no mar de culpa. Né, que se soma a todo o estereótipo, todo o estigma, toda a representação social que vem junto e, portanto, o julgamento nessa área é muito grande. O próprio profissional de saúde, ele julga a família, ele julga o indivíduo, tem muita dificuldade de estabelecer uma relação de empatia. Né? Então, o julgamento, né, é algo muito forte e esse elemento, depois vocês vão ver que eu vou retomar ele. E por conta dessa dificuldade, inclusive, de tratar do impulso, de tudo isso que eu falei para vocês, às vezes as pessoas elas se tratam e elas têm inúmeras recaídas, ela vai recair, depois vai tratar de novo, depois vai recair de novo, e as recaídas representam um desafio muito grande na área de dependência. Pode passar a próxima. Eu dei toda essa volta, trouxe alguns elementos, eu poderia ficar dias falando, porque é a minha área, né, de pesquisa, mas eu trouxe alguns elementos importantes para a gente entender como que mindfulness se encaixa nessa lógica. Pode passar o próximo? Então vamos lembrar o que é mindfulness. Né? Então Kabat-Zinn trouxe esse conceito para o Ocidente, na saúde, Elisa já falou, da seguinte forma. Né? Então mindfulness, a atenção plena, é prestar atenção intencionalmente no presente momento, sem julgamento prévio.
né, com curiosidade. Então, é um olhar curioso e atento para a realidade, aberto para essa realidade focada no aqui e agora. Pode passar o próximo? Né? Elisa já falou do Kabat-Zinn, ele foi o primeiro a estabelecer um protocolo, né, e ele deu sequência a vários outros. A gente tem não só hoje o MBSR, mas o MBCT, e o próximo a gente tem o MBRP, que é o protocolo que eu trabalho, que é o protocolo de prevenção de recaída baseada em mindfulness. Ele foi desenvolvido pelo Marlatt, né, junto com a Sara. O Marlatt faleceu nos últimos 4 anos. A gente começou o contato com ele, nesse meio tempo ele faleceu, ele nos apresentou a Sara, e a Sara é autora do protocolo com ele, e é a nossa professora convidada pelo Ciências Sem Fronteiras. A gente já está no 3º ano de trabalho com a Sara, então ela vem trabalhando com a gente toda essa lógica de trabalhar o MBRP no Brasil. Né? Então, é um protocolo de mindfulness que se junta ao protocolo de prevenção de recaída, que é cognitivo-comportamental, e já é clássico, é um dos melhores que a gente tem. Foi o Marlatt que consolidou há muitos anos, e ele juntou os elementos de mindfulness com prevenção de recaída, que já é padrão na área de dependência. Né? E lembrando, que isso é bem importante, que a gente não propõe, o MBRP não é um tratamento em si, ele é um adjunto, ele é um elemento a mais do tratamento voltado para a prevenção de recaída. Então, ele sempre tem que estar junto com acompanhamento médico e outras abordagens psicossociais para dar conta dessa complexidade da dependência. Então, ele é um elemento a mais. Pode passar para o próximo. Ele é um protocolo de 8 semanas, né, de 2 meses, 2 horas por semana. Então, aqui várias metas, que eu não vou entrar muito nos detalhes. Pode passar o próximo, só falar em geral. Tem body scan, tem a meditação sentada, tem movimentos atentos, tem meditação caminhando, tem a meditação da montanha. Pode passar o próximo. Práticas informais, que aliás é onde a gente tem maior adesão dos pacientes. Eles preferem as práticas informais, então escovar o dente, lavar uma louça, ouvir uma música, né? E tem 2 abordagens que são especiais para a gente, que é o surfando na fissura, que essa sim eu vou explicar, e o parar. Pode passar o próximo. O parar é uma técnica de 3 minutos, em que a pessoa é orientada a, pode passar o próximo, parar, dar uma pausa, analisar o que está acontecendo no meu corpo, como é que está o coração, como é que está a minha respiração, como é que estão meus sentimentos, como é que estão meus pensamentos, âncora na respiração e depois faz a análise, faz o cheque de novo, né? Como é que eu estou e antes de dar uma resposta. Então, é uma técnica que a gente orienta a pessoa a usar numa situação desafiadora, que no caso de um dependente é o gatilho. Então, estou diante de um bar, de amigos, o que eu faço? Presto atenção na minha respiração, como é que eu estou, respiro e depois eu respondo. Isso, pode passar o próximo, não dá para vocês lerem, isso cria um espaço, né? Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que a gente ganha a habilidade na tomada de decisão. E essa é realmente uma prática que eles aprendem a usar muito rápido e usam para várias coisas na vida. Então, diante de alguém que me provoca, eu aprendo, preciso respirar, respiro antes de reagir. E junto com isso, pode passar o próximo, tem uma outra técnica que a gente trabalha, que é o surfando na fissura. A gente estava falando disso agora há pouco. Né? Então, o surfando na fissura é uma técnica, então a gente pede para a pessoa lembrar de situações desafiadoras, junto, né, no coletivo, né? E ela então, a gente faz uma prática de meditação, ela lembrando dessa situação desafiadora, mas não pode ser demais, e nem tão pouco, a gente orienta, e a gente pede para a pessoa evocar o que vem nessa hora. Né? Então vem com a questão que eu mostrei para vocês, falei para vocês do bolo de chocolate. Uma série de coisas acontecem no meu corpo quando eu estou diante de uma situação desafiadora. E as pessoas que usam drogas, elas têm uma sensação de que essa fissura, ela tem um crescente que vai explodir no infinito. Né? Então é algo muito intenso que eu não dou conta. Então é algo que eu tenho que resolver, eu tenho que aliviar agora. E aí é nessa hora que ela faz o uso da substância. E a gente mostra para as pessoas que não é assim, né? Que essa fissura, ela não sobe e vai explodir no infinito. Ela é no formato de uma onda. Se você respirar e você esperar um pouquinho,
né, você vai perceber que essa fissura vai diminuir. E aí você ganha a possibilidade de fazer outras escolhas na sua vida. Pode passar o próximo. Então, resumidamente o que eu falei, pode ir passando. O gatilho, uma pessoa viu, ela sempre foi estimulada, não é só visual, pode ser auditivo, as áreas do sistema nervoso central são ativadas e, em geral, a pessoa dá a resposta automática, que é fazer o consumo. Pode passar o próximo. Ela tem a sensação que a fissura dela, pode ir passando, vai subir dessa forma, né, vertiginosamente, que a gente vai ensinar que não é assim. Pode passar o próximo, que ela tem o formato de uma onda, que vai diminuindo, diminuindo, e ela vai associar o surfando na fissura junto com o parar. Então, com isso, ela ganha o tempo e ela aprende que ela dá conta, ela aceita, ela não luta contra essa sensação, mas ela aceita e ela ganha a informação de que isso passa. E com isso ela vai aprendendo a lidar com a questão. Pode passar o próximo? Pode passar. Né? Toda a circuitaria eu quero lembrar para vocês, né, que já está bem definida, e a gente aposta, pode passar o próximo, que o Mindfulness vai atuar ali naquela região cortical, ampliando a habilidade reflexiva e o espaço de tomada de decisão. Pode passar o próximo. Comentei com vocês logo no início da minha fala que um dos problemas que a gente tem enorme na área de dependência são as recaídas, é em cima delas que a gente trabalha. Então, a cada 100 pessoas que começam tratamento para dependência, a gente tem um índice de recaída muito alto, então permanecem abstinentes aqui nessa escala, a gente tem lá de 100 pessoas, 70 no primeiro momento, e o número de abstinentes vai caindo quando a gente segue um grupo de 100. Ao longo de um ano, a gente tem um índice de sucesso de 10% que não recaiu. Né? A grande maioria, 90% vai recair. Como que eles vivem isso? Pode passar o próximo. Então começa gatilho, desconforto, fissura, lapso, alívio temporário, a pessoa então tem o lapso, vergonha, culpa, eu fracassei, eu não consigo, estou com medo, gera desconforto, que gera fissura, que gera lapso, e isso é chamado ciclo da recaída. E onde que o mindfulness, o parar, né, todas essas técnicas que a gente orienta vão ajudar. Pode passar o próximo? Em qualquer desses pontos. Né, da identificação do gatilho, da identificação do que eu sinto diante de um gatilho, surfando na fissura, eu dou conta dessa fissura, e também no julgamento que a pessoa tem quando ela recai, e todo aquele sentimento que vem de fracasso, de culpa, e a gente vai mostrando para ela que ela pode lançar um olhar para a realidade curioso, né, ao invés de eu me culpar, onde foi que eu errei, o que eu aprendo com isso, né, o que eu aprendo sobre mim, o que eu aprendo sobre as minhas vulnerabilidades, o que posso carregar para a minha vida, que numa outra situação vai me tornar uma pessoa um pouco mais habilidosa para conseguir aquilo que eu pretendo para a minha vida, aquilo que é realmente importante para a minha vida. Pode passar o próximo. E a gente tem resultados? Tem os estudos da Sara, inclusive, que mostra, não sei se vocês estão vendo, o grupo controle, o número de dias, né, comparado com o MBRP, a gente tem uma redução do número de dias de uso pós-tratamento. Pode passar o próximo. Aqui, no azul, é o tratamento padrão, é um tratamento qualquer padrão. Em vermelho é o MBRP, em verde é a prevenção de recaída tradicional que o Marlatt começou a trabalhar. Né? Então, o vermelho é o MBRP quando ele coloca os elementos de mindfulness. Então, a gente vê que lá no pós-tratamento, né, os grupos já têm uma diferença. Quando chega ali no ponto médio, em 6 meses, o MBRP e o RP já apresentam, mantém a diferença em relação ao controle. Agora, a diferença do MBRP para o RP, ou seja, o elemento mindfulness, o que ele apresenta de diferente? É que quando chega lá nos 12 meses, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, né, o MBRP mantém o ganho, que é o vermelhinho, né, ele está reto, aquilo que a pessoa adquiriu ela mantém, e o verdinho, o ganho que adquiriu, a pessoa perde. Então, o que a gente observa é que o MBRP, ele ganha pela permanência, né, dessa habilidade ao longo do tempo. Né? Então, parece que a pessoa, talvez que pratique mais, a gente não sabe, né, mas alguma habilidade ela adquiriu e ela consegue manter essa abstinência por mais tempo. Pode passar o próximo. Bom, resumindo, o que Mindfulness traz de benefícios para comportamentos aditivos? Então, pode passando, atenção e foco.
então oferece maior consciência dos gatilhos e respostas, minimizando o comportamento automático, próximo, aceitando o momento presente, e o sem julgamento, minimizando o julgamento e as conexões de pensamento automáticos que favorecem a recaída. Então a lógica é essa. Pode passar o próximo. Além de tudo isso, né, eu quero lembrar das comorbidades, né, que aqui Mindfulness ajuda bastante. Pode passar o próximo. Eu falei para vocês que eu trabalho com mulheres que têm insônia. Então, como Mindfulness acaba atuando, né, num equilíbrio e geral e trazendo vários benefícios em diferentes áreas, a gente tem um ganho, por exemplo, que eu comentei com vocês, eu trabalho com mulheres. Eu oriento uma tese e estou ativamente nesse projeto que eu gosto muito. Né, a gente trabalha com grupos de mulheres que usam benzodiazepínicos há 20, 15, 10 anos, né, e que é algo um desafio para a ciência, e a gente, então, está oferecendo, está tendo resultados muito interessantes, e a lógica não é essa que eu falei do gatilho, da fissura, porque essas mulheres não têm isso, mas elas têm uma melhora da qualidade de sono, e junto com esses outros ganhos, elas acabam reduzindo e até parando substancialmente o consumo. E a gente praticamente não fala de drogas, né? A gente faz as práticas e isso é que chama muita atenção. E a gente não pede para a pessoa parar. A gente fala, olha, a gente vai começar a prática e você vai tirando, a gente orienta como faz a retirada do medicamento e deixa a pessoa livre. A hora que você sentir que você dá conta, você tira. E a gente consegue, num dos projetos, num dos desenhos, a gente conseguiu de 10, a gente conseguiu 8 que pararam quase que instantaneamente, automaticamente por conta própria. E isso é algo que chama muita atenção por conta que é bastante desafiador lidar com essa população, né? Então aqui é um mapa de evidências de Mindfulness, né? Então aqui são as áreas de maior evidência, aqui não tem tantas evidências, ali lá no primeiro bloco são 100 evidências, né? E aqui a gente então, por exemplo, tem evidência de melhora para depressão, pode passar o próximo, para ansiedade, e são comorbidades bastante frequentes na área de dependência, então a gente tem um ganho secundário nesse sentido, pode passar o próximo. E numa lógica de redução de danos, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a lógica de redução de danos para a área de drogas, ainda que a pessoa não consiga parar de usar, a gente tem ganhos secundários, como por exemplo esse estudo, em que você tem um ganho no controle do comportamento sexual para quem tem compulsão sexual entre os dependentes de drogas. E eu aposto também na agressividade, né? Pelo que eu tenho observado entre os pacientes que eu tenho atendido, a gente vê melhora na qualidade das relações e eles conseguem controlar mais o impulso, e não sei também quando vocês acompanham, a relação de dependência e violência, ela é bastante estreita por uma série de fatores, não é causal, mas é uma série de fatores, e a gente provavelmente tem um ganho, que eu tenho observado sem medir, a gente está começando a medir, eu aposto que a gente vai ter resultados muito interessantes também nesses ganhos secundários, né, de redução de agressividade, de falta de controle do impulso sexual e outros comportamentos que vêm junto com a dependência. Pode passar o próximo. Bom, a nossa grande questão é, será que isso dá certo para todos os dependentes? Vou confessar para vocês que a gente já está há 3 anos com esse projeto e a primeira ideia era trabalhar com dependentes de álcool e crack. E eu fui muito pé atrás, eu falei, não, esses pacientes têm muitas questões que vão muito além, né, e eu prefiro trabalhar com as mulheres usuárias de benzo e os usuários de tabaco, que eu acho que a gente consegue trabalhar melhor no primeiro momento, depois a gente vai avançando, né, com outras populações. E o que a gente observa é que alguns grupos a gente tem muita dificuldade de fazer com que as pessoas aceitem a proposta. As mulheres usuárias de benzo, quando a gente convoca pela imprensa, elas vêm, elas aderem, elas ficam, nossa, perfeito. Quando eu vou para uma UBS, né, e vou localizar as mulheres que usam benzodiazepínicos numa unidade básica de saúde, elas não vêm, né? O porquê que isso acontece é uma grande questão, né? Elas não vêm, porque quando eu chamo, por exemplo, pela imprensa, eu já estou chamando o quê? Um subgrupo altamente motivado, né? Então, o que a gente tem observado é que quando você está trabalhando com um grupo altamente motivado, que tem intenção, que tem expectativas e atitudes que facilitam a prática, a gente consegue fazer a prática e a gente consegue atingir, né, todas essas metas. Melhora a atenção, tem flexibilidade emocional e cognitiva, né, uma atenção sem julgamento, e a gente tem
se a pessoa for até o final, uma mudança de comportamento. Mas tem uma série de outras pessoas que não aderem por uma questão de crenças, valores, não é o momento. E na área de dependência, em especial, tem uma questão que eu não falei, é que a pessoa passa por uma circular motivacional. Né? Então, a gente tem pessoas que estão em pré-contemplação, eu estou usando e está tudo certo, entendeu? Isso não é problema para mim. Tem pessoas que falam, talvez seja algum problema, e tem as pessoas que falam, não, realmente eu quero parar. Né? É para esse grupo que realmente está mais pronto para parar que a gente consegue fazer com que a pessoa oferecer de forma que tenha uma aderência maior. Pode passar o próximo. Essa talvez seja a diferença da UBS, né? Essa e outras. Então aqui eu vou terminando, né? Só quero contar para vocês e fazer alguns agradecimentos. Esse é o nosso grupo, né? Quando a gente iniciou, né? Eu queria agradecer a Elisa, né? Ela foi uma pessoa que ajudou muito a gente no começo, e a Isabel, que foi a pessoa que foi para os Estados Unidos aprender o MBRP pela primeira vez, a Vivian, que faz um estudo com as mulheres usuárias de benzodiazepínicos, e agora a gente já está crescendo. Né? A gente já está com pessoas em CAPS-AD, né? Trabalhando com usuários de crack e álcool, que era o que eu temia, né? Eu tinha mais medo, e a gente está conseguindo, por incrível que pareça, muitos deles gostam da proposta. Né? Aqui a gente fazendo um retiro das primeiras pessoas que receberam o treinamento profissionais em MBRP, e fico muito feliz por ver alguns aqui presentes. Né? Então, algumas pessoas que fizeram o retiro com a gente, muito bacana estar revendo, pode passar o próximo. Aqui só dando acho que eu já falei para vocês, a Isabel trabalha com tabagistas, a Vivian com mulheres usuárias de bens, e a Maíra está indo para os CAPS-AD fazer um trabalho e está tendo resultados interessantes. Pode passar o próximo. E aqui é o nosso site, o MBRP Brasil, né? Então lá vocês podem conseguir informações, né? Sobre a gente tem um livro traduzido que eu esqueci de falar, né? A gente tem todas as práticas já traduzidas, tem um livro sobre essas práticas que eu citei, o MBRP enquanto programa, e detalhes de como fazer. Lá no site a gente tem dicas de leitura, então a gente, com Ciências Sem Fronteiras, a gente se prontificou não só a testar o MBRP, mas na medida em que a gente vai tendo resultados positivos, disponibilizar a informação para as pessoas, inclusive treinar as pessoas que têm interesse. Então fazer a disseminação do MBRP aqui no Brasil. Então por isso que a gente tem esse espaço para partilhar com vocês as informações. Então é isso, muito obrigada.